Olá, meu nome é Graziela e sejam bem-vindos ao canal Sossego no Brasil. Inscreva-se no canal e compartilhe, especialmente com aquele vizinho que te perturba. E se você é o vizinho que perturba, também pode ficar por aqui para você entender como você é visto pelas pessoas. Quem viveu na década de 90 lembra como eram as festas de final de ano, o Natal, as pessoas se reuniam na porta e naquela época dava gosto você cumprimentar os vizinhos. Hoje em dia não. Por quê? Porque hoje em dia, a noite de Natal, ela se resume a um terrorismo sonoro. E saiba você que não existe nenhuma data onde a perturbação do sossego e a poluição sonora sejam liberadas. O que existe é a falta de civilidade, a falta de educação, a falta de bons modos de muitas pessoas. Então, antigamente, as pessoas se reuniam na porta e conversavam baixo também. O som, ele era feito para ficar confinado naquele ambiente. Então, era uma coisa super tranquila. Hoje em dia, não. A pessoa lá da esquina, além de estar com um paredão de som, elas falam altíssimo, né? É um fenômeno, junto com essas pragas, que são essas caixas de som, que as pessoas também estão falando cada vez mais alto. Por alguma razão que a ciência ainda não se interessou em pesquisar, as pessoas estão desenvolvendo megafone na garganta. Essas pessoas, nem com a própria privacidade delas, elas se importam mais, porque o que importa é incomodar o vizinho. O que importa é a perturbação do sossego. Então a pessoa não se importa nem com privacidade. Você da sua casa consegue ouvir o que uma pessoa que não é nem em frente à sua casa, umas 2, 3 casas, está conversando. Então a festa de Natal, de fim de ano, ela perdeu sentido. Se algumas pessoas já ficam deprimidas nessa data, pior ainda, porque você sabe que vai ser bombardeado por barulhos perturbadores, é gritaria, é algazarra, é caixa de som e tem os paredões de som com luzes, né? Que não basta ouvir, tem que ver. Então, a principal saída para quem sofre com barulho, com vizinhos incivilizados, adoradores de som alto, é simplesmente se trancar em sua casa na noite de Natal e na passagem do ano também. Então, hoje em dia, é festa em família, confraternização, que chamam isso de confraternização. Agora, confraternização com o que eu não sei, com o barulho, a adoração ao som alto, só se for. Porque a conversa é proibida, que não tem como falar, né, com um som tão alto. Daí as pessoas gritam, que é para incomodar. Só que essas pessoas, como elas desenvolveram megafones na garganta, elas não falam alto só se é Natal, se é São João, não. Elas falam alto o ano todo, né? O ano todo é gritaria, é algazarra, é som, é barulho. Então, a noite de Natal é uma noite de terrorismo sonoro, mas é importante que todo mundo saiba que não é porque é festa que está liberado o som alto. Se você se sentir incomodado, afinal, para que a perturbação do sossego ocorra, é necessário que exista alguma pessoa incomodada e acione a polícia militar. E aí você também começa a fazer um registro, anota dia, data e horário. Ah, mas é Natal, pode? Não, não pode. Porque as pessoas não voltam à educação lá na década de 90, onde você ficava na porta, conversando num volume ali, que só quem está ali, essa conversa só interessa a quem está ali. Você não precisa ouvir. Eu já fui ameaçada por uma vizinha, né, uma casa que é um câncer aqui na rua, esses guarnichozinhos, né, que dividem uns coiolzinhos, essas casas que ficam ali na minha vila. E na época eu gravei tudo daqui da minha casa, ela planejando todo um plano contra mim. Aí foram feitos 3 BOs. E aí quando ela foi intimada, eles se mudaram de madrugada, né? Porque a polícia bateu na porta, a valentia dessa galera acaba. Acabou o discurso, eu tô na minha casa, faço o que quiser, você é invejosa, vai morar num sítio, não. Quando a polícia vem, quando você faz um boletim de ocorrência, todo esse discurso, ele cai por terra e a tendência é que a pessoa se mude. Então, recente, uma perturbadora do sossego foi denunciada e aí tentou me afrontar na rua através de outra pessoa, né? Porque o perturbador do sossego, quando ele é denunciado, quando você faz um BO, ele não tem coragem de encarar você. E aí ele vem através de terceiros. Aí eu estava na porta, passou uma pessoa, vai morar num sítio. Não, eu não vou. A tendência é que o perturbador do sossego se mude, porque quando a polícia bate na porta, a história muda.
Quando você denuncia a perturbação do sossego, qual é o único argumento dessas pessoas, dos adoradores de som alto? É dizer que você tem inveja, é estufar o peito para dizer que tem som quem pode, e é mandar você morar no sítio, vai morar no sítio, vai morar no cemitério. O único problema de morar em cemitério é que tem muita barata, se tem muita barata tem muito escorpião. Mas fora isso, para mim, seria super de boa. Então, quem sofre com barulho geralmente cria frases e sabe argumentar contra o barulhento, contra o perturbador do sossego. Mas o perturbador do sossego, ele não tem muitas ideias, ele não tem um raciocínio bom, ele não tem um raciocínio lógico, ele não tem um raciocínio rápido. Então, um dia alguém disse, vai morar no sítio, vai morar no cemitério, e não importa de que lugar do Brasil esteja, essa frase, vai morar no sítio, vai morar no cemitério, se popularizou entre eles. Essas pessoas de baixas funções cognitivas não conseguem formar uma frase, e aí todo mundo repete. Eu tenho certeza que você aí, seja lá em que lugar do Brasil você mora, você já ouviu, vai morar no sítio, vai morar no cemitério. Um dia alguém disse, e todo mundo sai copiando porque eles são incapazes, não existem argumentos, né? A visão deles visão de sociedade é muito limitada, eles vivem em função do faça o que quiser. Eles realmente acham que as pessoas têm inveja deles. As pessoas têm desprezo e indiferença. Eu adoraria saber que meus vizinhos perturbadores do sossego não existem. Porque não me interessa a música que você escuta, não me interessa ouvir suas conversas. Domingo teve um jogo, aí um imbecil que tem um paredão colocou um hino, eu digo, que horas que esse cara vai desligar essa? Porque só interessa a ele, foi o time dele que ganhou, ninguém quer ouvir essa porcaria, né? Todos os dias, todos os seres humanos, eles precisam descansar, eles precisam dormir, as pessoas têm seus gostos, uns gostam de ler, outros gostam de estudar, assistir série, assistir filme, ou mesmo assistir suas próprias músicas. E essas pessoas, os perturbadores do sossego, como eles têm uma capacidade de raciocínio super limitada, eles não conseguem entender isso. Eles realmente acham que todo mundo quer ouvir o barulho que eles fazem, seja através de caixas de som, seja através de paredão de som, ou seja através da gritaria, da algazarra, moto. Um perturbador do sossego com uma moto é caos total. Então, mas o que eles não sabem? Que ninguém se importa com a existência deles, que as pessoas adorariam saber que eles não existem. E eles não sabem que o seu direito termina quando começa do outro, e o outro tem direito a sossego. Então não importa se é 23 de dezembro, se é 24 de dezembro, se é 31 de dezembro, havendo algum incomodado, existe a perturbação do sossego. Mas eu quero fazer uma denúncia de poluição sonora. Bom, aí você vai precisar de um decibelímetro. E eu acho, inclusive, que a legislação deveria ser aprimorada, atualizada, aliás, porque já que liberaram essas caixas de som que propagam barulho sem limites, então, para provar a poluição sonora, deveria ser dispensado a exigência de um decibelímetro. Se você concorda, comente aí. Porque é óbvio, é super audível que essas caixas de som extrapolam o limite legal da poluição sonora, extrapolam os limites do bom senso, extrapolam os limites da boa convivência social, porque sua qualidade de vida, ela também depende da educação de seus vizinhos. E essas caixas de som que são pragas, som automotivo é praga urbana, paredão de som é praga urbana, então uma praga a gente precisa combater. E a gente precisa combater sempre. Principalmente quem mora em rua, que tem essas casas, que a pessoa vai lá, divide e faz os coiozinhos, um monte de guarnichozinho. Então sai um morador mal educado, chega outro, às vezes até pior. Porque o morador educado, quando chega nesse tipo de casa, que são casas parede com parede, se ele for educado, se ele não gostar de barulho, rapidinho ele vai sair, né? Então só vai atrair mesmo essas pessoas mal educadas, incivilizadas. Esse vídeo vai ser postado já depois do Natal, então eu espero que vocês tenham tido uma noite de Natal tranquila, que os perturbadores do sossego tenham ido, né, para aquele lugar. Comenta aí como foi a sua noite de Natal, se foi tranquila ou não.